Menos de 60% dos empresários da indústria paranaense estão otimistas para 2015. A 19ª sondagem industrial, realizada pela Federação das Indústrias, em parceria com o Sebrae, no Paraná, mostra o pior nível de otimismo dos industriais em toda a série histórica do levantamento. A valorização do dólar ainda gera incerteza, a economia estagnada preocupa, e os aumentos de juros e impostos municipais, estaduais e federais devem reduzir o poder de compra das famílias e o nível de investimento da economia. Mas, mesmo com o cenário desfavorável, o presidente da FIEP e do Conselho do Sebrae Paraná acredita que 2015 pode ser um ano de oportunidades. Presidente, a gente está aqui num clima de praticamente de tá ruim, mas tá bom, né? A perspectiva do empresário é muito ruim, chega a 96, início do plano real, que se vivia uma incerteza, mas o senhor fala em oportunidades para o empresariado. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Eu considero que realmente o empreendedor, ele vai ter que mais do que nunca continuar com o seu espírito em alta. Porque se a gente fosse olhar só tudo aquilo que a gente está olhando, não só nos noticiários de jornais, nessas questões da florescendo a corrupção, na verdade a corrupção está sendo mostrada. Ela está nesses níveis e vão mostrar muito mais ainda. Então, se ele for só olhar por isso, as perspectivas não são boas. Mas como o empreendedor tem uma capacidade de se regenerar, de tirar um gás de onde quase praticamente não existe mais, eu considero que 2015 é um ano de muitas oportunidades. E aí, novamente, o empreendedor vai ter que buscar apoio, quer seja num Sebrae, num sistema FIEP, talvez o SES, no Senai, aqueles que são da agricultura dentro do âmbito do seu Senar, lá na federação, aqueles que são do comércio, voltado a FEComércio, associações comerciais. Mas eu considero, sim, dificuldades pela frente, mas volto a insistir, pode ser o grande ano das oportunidades, da maturidade da empresa, da micro, pequena e da grande empresa paranaense brasileira. Enquanto os números estavam bem, o Paraná se sobressaiu. Sempre teve números muito melhores que o restante do Brasil. Dá para manter esse índice, assim, ou seja, de uma ilha ainda, de um pouco de prosperidade no meio da crise que está se avizinhando aí para o resto do país? Considero que sim. Eu acho que um programa de atração de investimentos e de ampliação de investimentos que foi adotado pelo último governo e que dentro daquele programa que foi instituído com o Paraná Competitivo, por exemplo, tem um início de muita desoneração. Então, muitas dessas empresas que já estão instaladas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que num horizonte de planejamento que elas iam passar a devolver esses impostos, porque elas se foram incentivadas, então a gente percebe que talvez a recuperação do Estado em alguns momentos na arrecadação tributária e fiscal ela possa ser melhorada. Agora, a continuidade vai depender muito do ambiente externo também, né? Então, o Paraná não pode ser uma ilha de prosperidade num mar de dificuldade. Mas eu considero que o Paraná ainda tem muitas vantagens em relação a outros estados. E talvez essas oportunidades que possam ser ainda implementadas desde que haja incentivo àquelas empresas que já estão aqui estabelecidas. É que existe agora também um clima um pouco sufocante para o empresariado, não, presidente? O senhor tem falado sobre isso, questionou muito a questão aqui de aumento de impostos no Estado, as prefeituras também estão aumentando a carga, o governo aumenta juros em nível federal, também pode fazer alguma recuperação aí de impostos que estavam desonerados, ou seja, existe um ambiente também colocado pelo poder público de dificuldade para o empresário enfrentar, né? Verdade. O que dá para complementar, até na resposta anterior, mas nessa que você me faz agora na pergunta, e a resposta anterior agora com essa pergunta, é que, embora essa carga tributária esteja recaindo no consumidor de modo geral, e claro, vai ter impacto sobre todos, na indústria, comércio e serviço, mas especialmente no consumidor, há de se registrar também que vários programas de incentivo às indústrias paranaenses, há um compromisso por parte do novo secretário, especialmente do governador Beto Richa, de que sejam mantidas. Então quer dizer que a competitividade da indústria paranaense e todos aqueles programas de incentivo serão mantidas. Então, de certa forma, isso dá um pouquinho mais de segurança jurídica, de que as empresas, as indústrias paranaenses, elas poderão continuar no seu ritmo para buscar alcançar os mercados. Claro que esse impacto vai afetar a todos, especialmente no bolso do trabalhador, com o poder de compra sendo reduzido. Mas eu percebo assim que novamente, talvez o governo estadual precisa arrecadar para dar equilíbrio nas suas contas, mas o compromisso de não fazer, de não abrir
essas leis que já foram dadas os seus incentivos à indústria, sendo mantidas, é um fôlego a mais para o industrial paranaense. Não vai ter segredo, né, presidente? Esse próximo ano aí, acordar mais cedo, trabalhar mais e rezar, né? Então, estamos pertinho do Natal, né? A gente tem aquele costume, né? O Brasil dá uma paradinha entre Natal, comecinho do Ano Novo, praticamente férias coletivas. Descansem bem, respirem bastante, aproveitem o que tem, mas eu concordo com você. Para 2015 pode acordar mais cedo, vai ficar até mais tarde e vai quebrar muito a cabeça para buscar soluções. E nós, do setor produtivo, as entidades do setor produtivo, continuaremos dando o apoio necessário para que o ânimo esteja em alta e a gente perceba quais são essas oportunidades que a gente tem falado que 2015 pode ser uma das oportunidades. O senhor praticamente vai ter um trabalho dobrado aí para frente em 2015, né? Porque tem mais um ano a cumprir aqui na FIEP e agora está assumindo 4 no SEBRAE. Como é que vai ser essa agenda? Olha, é um rodízio das entidades e é a vez da indústria ficar à frente do SEBRAE, mas o SEBRAE tem uma dinâmica muito própria, né? Embora eu já faço parte do conselho, então por fazer parte do conselho, eu sou integrante do conselho, são 3 entidades, então a gente já tem aquele planejamento de médio e longo prazo. Então não é nenhuma novidade. Claro, fica um pouquinho mais sobrecarregado, mas eu não tenho dúvidas de que aliando os interesses da indústria com aquilo que o SEBRAE pode estar, que disponibiliza, a gente pode estar incentivando um pouco mais e a indústria tem um pouco mais de fôlego. Não que eu vou em detrimento dos outros setores produtivos, como a agricultura, cooperativas e o comércio. Mas acho que a maneira da gente estar fazendo esse ciclo de mudanças e chegou a minha vez de acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouco mais tarde em 2015. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua visão a respeito do papel do SEBRAE. Vou dar um exemplo. Recentemente estive num evento de tecnologia promovido pela CESPRO, que representa as empresas aqui no Paraná, numa palestra do Walter Longo. É um executivo conhecido, um dos principais executivos de comunicação, e ele foi taxativo na palestra e depois na entrevista comigo. O SEBRAE do Paraná é o melhor do Brasil. Pelo trabalho que faz junto aos empresários. O senhor enxerga isso como parte do conselho, como presidente da entidade? Enxergo, os números só não mentem, os números, a gente está falando quando é o melhor, o cenário a gente vê como é que são esses números, porque a gente mede a produção, né? Então, como um membro do conselho, a gente está bem por dentro de que realmente o nosso SEBRAE do Paraná, ele é com certeza em produção física melhor do Brasil. E já que eu estou aqui dentro da minha casa na FIEP, eu também posso dizer que o SENAI e o SESI, eles são os melhores em produção do Brasil, porque a nossa arrecadação é o 5º ou 6º, mas a nossa produção é número 1. Então quer dizer que a gente arrecada menos, mas produz mais. Então essa segurança que o SEBRAE transmite, especialmente ao micro e ao pequeno empreendedor, é algo que nos anima. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, se a gente for olhar assim, o mapa do Paraná e perceber como é que está distribuída a nossa riqueza, um pequeno vácuo no centro do estado, mas no mais assim realmente é muita geração, é muita produção, é muito apoio que o Sistema S dá e isso faz do Paraná realmente uma diferença em relação aos outros estados. Então a crise pode vir, mas talvez nós possamos sofrer um pouquinho menos, porque a gente tem essa capacidade e esse apoio dos CS que dão essa suporte necessário para que as indústrias, as empresas continuem sendo competitivas. Okay. Aproveitando, faz um tempinho que a gente não conversa aqui numa entrevista, só para encerrar, no próximo ano a FIEP se encaminha para uma discussão aí de uma eleição, de uma sucessão. Como é que o senhor imagina encaminhar esse processo? Então, eu fico feliz porque logo assim que eu assumi, praticamente no dia seguinte, já tinha gente pensando na eleição que ia acontecer dali 4 anos. Então eu fui ao longo do tempo conversando com toda a diretoria, com os presidentes de sindicatos, com os industriais, que nós não procurássemos antecipar o pleito eleitoral que só ia acontecer dali 4 anos. E ao longo do tempo a gente conseguiu administrar com muita sabedoria. Eu acho que uma é a força divina, a outra é a capacidade de dialogar com as pessoas. Então, como nós tivemos aí ao longo de 3 anos um trabalho muito intenso, não tirando nenhuma região, nenhuma região foi desprestigiada. Houve um movimento muito forte de interiorização das ações, mas nem por isso a Curitiba e a região metropolitana não foi preterida absolutamente. Então nós chegamos ao final de 2014 sem que aquela corrida eleitoral ela acontecesse. Então agora em 2015 a gente volta com muita sabedoria. O nosso mandato dessa diretoria vai até 30 de setembro de 2015 e a partir de fevereiro, de março, a gente vai estar dialogando com a sociedade interna, né, aqueles que são justamente os que detêm o poder do voto, para que a gente tenha um processo muito tranquilo, muito sereno,
porque independente de quem quer que seja o próximo presidente da Federação das Indústrias, eu acho que nós estamos numa construção coletiva. O senhor não se coloca para a reeleição? Veja, a reeleição eu considero que ela é uma consequência de quem está fazendo um trabalho. Como lá atrás eu tinha um compromisso na questão de mudar o estatuto, mas numa pesquisa interna a reeleição ela deve continuar dentro do ambiente interno, eu acho que quem tem que decidir são os eleitores. Mas o meu compromisso é de terminar até 2015 de uma maneira muito serena, muito tranquila, e a gente espera que a continuidade ela possa ser vinda da maneira muito tranquila, para que a gente não venha, de certa forma, deixar que o ambiente externo venha prejudicar a nossa casa. A gente tem que bloquear, isso aqui é a casa do industrial. Então, qualquer interesse político partidário que a gente blindou lá atrás, em 2011, a gente espera continuar blindando daqui para frente, e quem quer que seja o próximo presidente, que haja com muita naturalidade e muita responsabilidade.